16 a 22. Atos 13, 16 a 22. Eu queria ter trazido um trechinho de uma mensagem, de uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, mas eu sou tão ruim nesse negócio de telefone celular e tal e coisa, e eu não quis perturbar o meu fiel escudeiro, que é o Fernando do estacionamento, como é chamado por vocês, para fazer essa transferência para mim. Eu queria jogar no pendrive e eu não consegui, então não deu para trazer. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma ministração que ele diz, é um recado para a igreja brasileira. E é uma ministração de uns 4 minutos e meio, mas é muito interessante. Alguém já viu isso? Quem já viu? O Crucite já viu, acho que até compartilhou, né, Crucite? Quem mais já viu? Só o Crucite. Depois você olha no seu celular e encontra. É um recado à igreja brasileira. Eu quis pôr num pendrive, trazer, pôr ali, mas não foi possível. Eu não consegui transferir para o pendrive. Eu esqueci como é que faz isso, do celular para o pendrive. E nem do computador também não consegui. Mas, então, é o seguinte, ele está dizendo lá naquela mensagem que a igreja do Brasil está realmente com muitos problemas. E nós sabemos que está. Principalmente os crentes mais antigos, né? Sabem porque viveram uma igreja diferente, um tempo diferente. E agora nós estamos com muitos problemas. A maioria dos pregadores não fala sobre o novo nascimento. Alguns nem falam sobre o arrebatamento da igreja. Outros não falam sobre a volta de Jesus. Parece que esqueceram que o reino dos céus está por vir. Então pregam um carro novo, telefone, apartamento e não sei o quê, como se o evangelho fosse uma loteria. E é isso que o pastor Hernandes Dias Lopes está colocando. O povo, a igreja, se tornou secularizada. E está pregando o evangelho do ter, e não o evangelho do ser. E Jesus, falando para Nicodemos, ele disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. E o Nicodemos insistiu um pouco, ele disse, se alguém não nascer de novo, não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Não vê o reino do céu, não entra no reino do céu, isso já não participa de jeito nenhum. Novo nascimento é primordial, mas não se prega mais. Não se prega mais. Então nós estamos vivendo uma crise, e a crise não começou aí, a crise começou aqui, no púlpito. Estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho da cruz, é o evangelho da salvação, é o evangelho da renúncia, é o evangelho do novo nascimento. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é esse evangelho que está sendo pregado. Se alguém quer vir para a igreja para ganhar um carro novo, não é assim, para ter um apartamento, para ter não sei o quê, para ter uma empresa e etc. Essa é a pregação que está se fazendo hoje. E o pastor Hernandes deu uma palavrinha muito interessante. Esse videozinho é só de 4 minutos, mas eu não consegui trazer aqui para vocês. Então não tem problema. Mas se você depois entrar na internet aí, coloca assim, o recado do pastor Hernandes Dias Lopes. Recado à igreja brasileira. Aí você vai ver 4 minutos de ministração do pastor Hernandes. E eu estava orando hoje cedinho lá no centro de oração, que eu gosto de estar lá orando sempre, e eu acabei vendo esse negócio lá, e acabei orando sobre esse assunto, e aí o Senhor me deu uma palavra sobre esse assunto, né? E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. Atos capítulo 13, versículo 16 a 22, vamos ler a palavra do Senhor. Atos 13, 16 a 22. Glória a Jesus. E Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o
povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes a terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Aleluia. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Aleluia. Que fará toda a minha vontade. Querido Deus nosso Pai, em nome de Jesus o Salvador, eu quero pedir a tua bênção sobre esta igreja nesta noite, sobre este povo nesta noite. Meu Deus, envia, Senhor, do trono da tua presença, a tua palavra, muito forte e muito poderosa para os nossos corações, porque nós precisamos, Senhor, nós precisamos nesses dias difíceis, nesse tempo de crise espiritual, nesse tempo que está se pregando o evangelho falso, nós precisamos, ó Deus, conhecer a verdade, porque a tua verdade é que liberta. O Senhor Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu creio nesta libertação que vem pela tua palavra, Senhor. Por isso, nesta noite, ó Deus, fala conosco de um modo muito especial, comunicando a tua palavra, comunicando a tua verdade e enchendo os nossos corações com a tua presença, para que nós possamos sair por essas portas nesta noite, para ser lá fora, aleluia, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Oh Pai, nós precisamos disso nesse tempo. Nunca houve, Senhor, no nosso país, um tempo em que a igreja precisasse mais do que hoje, ser o sal da terra e a luz do mundo. Faz de nós, homens e mulheres, segundo o teu coração. Segundo o teu coração. Em nome de Jesus. E para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, por que esse texto? Esse texto tem 2 motivos pelos quais eu escolhi. O apóstolo Paulo estava numa cidade chamada Antioquia da Psídia. Este lugar era um lugar tenebroso, um lugar onde havia muita feitiçaria, e houve muita perseguição ao evangelho nessa cidade de Antioquia da Psídia. Aliás, houve perseguição ao evangelho em toda a Turquia, porque essa Antioquia fica na Turquia, onde também existiram as 7 igrejas do Apocalipse. E aquele lugar, aquele país, sempre foi um país que persegue muito o evangelho. Inclusive hoje o evangelho é proibido lá. Nós estivemos lá numa caravana em 2013. Nós estivemos lá. E nós não vimos uma igreja evangélica, nem católica. Não vimos uma, não lembro de nenhuma. Eu não consigo lembrar de nenhuma. Você lembra de alguma, Sabina? Não vimos nenhuma. Porque lá o evangelho é perseguido até hoje. O apóstolo Paulo estava falando numa cidade difícil. E num tempo difícil.
e falou sobre um tempo difícil, que foi o tempo em que o Davi se tornou rei de Israel. Então, Paulo estava falando num lugar difícil, num tempo difícil, para um povo difícil, sobre um assunto também relacionado a um tempo muito difícil. Porque nos dias do rei Davi, no começo do seu reinado, houve um problema muito grave. Saul houvera se desviado do caminho do Senhor. O rei Saul se desviou e consultou uma macumbeira e envergonhou o nome do Senhor naqueles dias. Foi uma coisa terrível. Pensa comigo, o rei é um homem de Deus, está servindo a Deus, está oferecendo, naquele tempo se oferecia holocausto, era um outro tempo, um outro período, né? Uma outra revelação, bem menor do que a que temos hoje. A revelação que eles tinham era bem mais curta do que nós temos hoje. Às vezes a gente olha para a Bíblia e acha que esses homens, como Abraão, por exemplo, Davi, tiveram grandes experiências, mas nós temos mais experiências do que eles, porque nós temos a Bíblia, eles não tinham Bíblia. Eles não tinham Bíblia, irmãos. Nós temos a palavra de Deus na nossa mão, com todas as experiências deles. E eles não tinham. Então a experiência deles é muito mais curta do que a nossa. O conhecimento deles é bem menor do que o nosso. Davi entrou para governar quando o rei, o seu antecessor, tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Pensa comigo, você está num país onde o rei é modelo para a nação, porque o governo é teocrático, é centralizado em Deus, e esse rei desvia e vai consultar uma macumbeira. Pensa como é que ficou a cabeça daquele povo naqueles dias. Mas não foi só isso que aconteceu, não, tinha mais coisa acontecendo. Era um tempo de perdição, muita perdição, porque o comandante geral do exército de Israel, o chefe da guarda pessoal de Saul, era amante da mulher dele. Olha que situação. A esposa do rei tinha, uma das esposas, que tinha mais de uma, tinha um amante. E esse amante era o homem, o principal, o chefe do exército. E era esse o modelo de espiritualidade que eles tinham naqueles dias. Então, quando Saul morreu, suicidou-se numa guerra contra os filisteus em Bet-Shean, ali na beira do Rio Jordão, lá quase já no norte, já chegando na Galileia, no mar da Galileia, Saul suicidou-se ali. E houve então uma derrocada geral, e uma guerra civil começou no país, porque Abner, que era o amante da mulher do rei, assumiu o poder, colocou o filho do rei como que deveria ser o rei no lugar de Saul. Uma parte não aceitou, outra parte aceitou, começou um problema. Davi foi ungido rei lá em Hebrom, com 2 tribos, as outras tribos ficaram para o norte, era um problemão. Então tinha uma guerra civil em curso, tinha uma derrocada moral em curso, uma vergonha real também em curso, muita coisa ruim estava acontecendo naqueles dias. E o rei suicidou-se. E agora Davi precisa catar os cacos, precisa pegar o que sobrou. Mas o apóstolo Paulo, lá em Antioquia da Pisídia, diz assim, olha como é que ele diz, agora eu vou ler o texto de novo, e você vai ver como isso é importante. Então pediram um rei, versículo 21 de Atos 13, então lhes pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus precisava, naquele momento de crise, de homem que tivesse o seu coração alinhado com o coração de Deus. Homem que tivesse
disposto a fazer a vontade de Deus. Isso é para acordar os que estão... Não é o arrebatamento ainda, viu? Vai acontecer, mas não é agora ainda. São as peripécias do Betinho. São as peripécias do Betinho ali, viu? Tadinho do Betinho. De repente não tem nada a ver com isso, né? Mas quem está lá é que leva o preço, né? Pois bem, agora vocês sabem, se acontecer de novo, ainda não é o arrebatamento, tá bom? Pois bem, então nós estávamos vivendo naquele momento uma situação crítica. Como hoje. Como hoje. Ser cristão hoje, não dá para definir o que é ser cristão. Não dá para definir. Por quê? Mais de 50% dos crentes são desigrejados hoje. Quantos desigrejados você conhece? Você conhece mais desigrejado do que gente que está na igreja. Ou não é verdade? Então nós estamos vivendo um tempo diferente. Um tempo de descrença. Descrença nos pastores. Vocês viram aqui, para alugar um salão lá para a Bonanza? Que tribulação! Tem que pegar até o documento da esposa do pastor. Vai pedir tipo sanguíneo, vai pedir tudo. Vai pedir qualquer coisa. Por quê, irmãos? Porque a igreja está dando calote. Pastor está dando cano. 41 anos de ministério, não é pouco tempo não, mas eu vivi um tempo muito bom. Eu vivi um tempo muito bom. Um tempo difícil, porque havia perseguição. Um tempo em algumas cidades, em algumas cidades, não podia sepultar os crentes no cemitério, não. Tinha que sepultar do lado de fora, porque os padres não deixavam sepultar no cemitério. Eu tomei uma surra de um padre. Mas foi uma covardia que o homem dava 2, 3 de mim quase, né? Irmãos, foi a surra mais abençoada que eu tomei em toda a minha vida. Eu até vou abrir um parênteses aqui para contar isso para vocês, porque eu acho engraçado esse negócio. Cheguei na cidade, meu primeiro ano de ministério. Tinha casado com a Ruth e tinha uns 4 meses por aí. Nós casamos em julho, aconteceu em dezembro, 6 meses. 25 de dezembro, dia de Natal. Eu ganhei o presente de Natal. O padre me deu uma surra. Foi assim. Tinha já um grupo de jovens na igreja, que nós pegamos uma igreja esbagaçada, né? Só tinha 25 crentes, só. 25 pessoas na igreja. Primeira igreja minha tinha 25. Tinha tido um adultério na liderança e tinha dado escândalo. Cidadezinha de 11 mil habitantes. Foi terrível. E eu cheguei a assumir essa igreja. E começamos do zero. E foi uma benção. Aquele ano a igreja cresceu 100%. Crescer 100% de 25 é fácil, virou 50%, não é muita coisa também, né? Mas no outro ano cresceu de novo mais 100%. E a igreja naquele tempo estava crescendo 100% ao ano. A segunda igreja que eu peguei também cresceu 100% ao ano. Mas chegou 24 de dezembro, já tinha uns 20 jovens na igreja. Eu era jovem, então jovem atrai jovem. Já tinha uns 20 jovens na igreja. E eu chamei a turma, falei, vamos fazer alvorada hoje. Essa noite, nós vamos com violão, cantando de casa em casa. Nós vamos cantar na rua principal da cidade, em todas as casas. E começamos, na primeira casa da rua, cantando. Eram as 10 horas da noite, nós já começamos. Para amanhecer o dia. E vamos cantando. Repetir os mesmos hinos de novo, né? Porque não tem problema, pode cantar de novo a mesma coisa, está na casa do outro, né? E fomos cantando, e vamos. Aí chegamos na casa do padre. Na casa do padre, a rua principal, a igreja ali, o padre morava na casa paroquial. Chegamos na casa do padre, o padre era um holandês desse tamanho. Um bichão mesmo, grandão, bitelão. E chegamos em frente à casa do padre. Aí eu falei, vamos cantar na casa do padre. Por quê? Por que nós vamos pular a casa do padre? Foi discriminação. E o irmão disse, pastor, melhor não, esse padre é bravo. Eu falei, não tem problema.
Vamos cantar. Aí eu falei, então é o seguinte, se ele bater, ninguém vai revidar, tá bom? Ninguém vai fazer nada dele. Se ele ficar bravo, xingar, ninguém responde. Se ele brigar, ninguém briga. Se ele bater, ninguém revida, tá bom? Tá combinado? Tá. Mas tinha um irmãozinho que era meio vermelho, assim, meio bravo, né? Aí eu cheguei bem perto e falei, irmão, por favor, hein? Qualquer coisa aí, você fica bonzinho, tá bom? Irmão, se eu não tivesse falado isso, tinha dado um pau. Porque o irmão ficou doido, queria pegar o pato. Falei, para, né? Bom, aí entramos, mas eu sou meio ousado, né? O portãozinho da varanda da casa dele era baixinho, abri o portão e entrei na varanda da casa dele. E cantamos. Sabe qual o primeiro corinho? Eu lembro como se fosse hoje. Uma centelha só, um grande fogo. Quem sabe esse corinho? Um grande fogo faz. Só os dinossauros. Queimando ao redor e a todos dá calor. Quem sabe? Você sabe? O Nilson sabe. O amor de Deus assim é. Você também sabe. Quem mais sabe? Irmãos, não tem 10 aqui que sabe. Maria Nogueira sabe todos, até o hino que o Davi canta, que o Noé cantou quando entrou na arca. Bom, a Maria Nogueira sabe todos. Aí, cantamos esse corinho. Terminou esse, começamos o segundo. Ah, não deu tempo. A hora que nós começamos o segundo, ele já saiu atropelando. Atropelar é a coisa mais fácil do mundo, né? Um mão daquele tamanho. E aí eu estava na frente, eu estava tocando violão e cantando. E ele já saiu atropelando. Botou na calça e bravo, e já foi atropelando e dando logo uns beliscou a minha barriga, deu uns tapas. E o pessoal, eu falei, vamos embora, gente, vamos embora. E todo mundo virou, e o irmão lá queria pegar. Ele falou, não vai pegar nada. E vamos embora. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que foi boa essa sua? Porque o povo que nós tínhamos cantado na casa deles, toda a maioria católico, né? E eles tinham gostado demais, saíram, agradeceram. Em algumas casas a gente orava. Você fez isso muitas vezes, não fez, Crucite? Essas alvoradas de madrugada, era uma delícia, não era? Então, o povo estava tudo na calçada, outros na sacada da casa, e eles viram o padre me bater. No outro dia, a igreja nossa estava lotada. Estava cheinha de gente. Eu pensei comigo, eu tenho que arranjar outra surra dessa. Alguns foram lá pedir desculpa, irmãos, que coisa bonita, católicos, gente honrada, gente séria, que leva a religião a sério, foi lá pedir desculpa, desagravo, porque o padre tinha dado mau testemunho. Olha que coisa interessante. E alguns ficaram por lá mesmo, né? Se converteram, receberam Jesus como Salvador, e foi uma beleza. Então, acontecia essas coisas. Só que tem um detalhe, era difícil pregar o Evangelho, tínhamos muitos problemas, só que pastor tinha valor. Pastor tinha valor. Eu tinha crédito na cidade no dia que eu cheguei. Qualquer lugar que eu quisesse comprar, qualquer coisa eu podia comprar. Não tinha problema, eu tinha crédito em qualquer lugar. O dono, o grão-mestre da maçonaria lá da cidade, maçonaria forte no interior de Minas Gerais. O primeiro estado que teve maçonaria por causa das Minas Gerais. O rei de Portugal era maçom, o Dom Pedro I era maçom, o Dom Pedro II era maçom, família Andrade e Silva era tudo maçom, e Minas Gerais era o centro do império, porque é lá que tinha ouro, né? São João del Rei e Mariana e não sei mais o que, era o lugar da realeza. Então, a maçonaria é muito forte. Eu recebi na minha casa, solteiro, recém-chegado na cidade, 21 anos de idade. 21 anos, era pastor, fui ordenado com 21. Solteiro, 21 anos de idade, recebi a visita do chefe da maçonaria, me convidando para me tornar maçom. E eu perguntei para ele, por que o senhor quer que eu seja maçom? Porque nós sabemos que os pastores presbiterianos são homens honrados. Olha que coisa linda. Agora, hoje, qualquer cachorro é pastor. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. E qual é o tipo de homem e de mulher que Deus está buscando hoje? Ele disse aqui na sua palavra, olha, parece que Deus está feliz. Parece que Deus, se Deus fosse igual a nós, seria um dia de grande alegria para ele. Por quê? Porque ele está dando a notícia. E qual é a notícia? Olha aí o versículo 22. E tendo tirado a Saul, pela morte, por causa do pecado e tal, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, Davi, filho de Jessé, do qual também, dando testemunho, disse, achei, essa é a palavra, achei a Davi. Deus está dizendo, nesse tempo de crise, nesse tempo de tantos problemas, eu achei o cara que eu precisava. Achei a Davi, filho de Jessé. Deus está dizendo, eu achei, eu procurei alguém, eu achei. Porque se ele não tivesse falando que achou, então não tinha procurado. Mas ele procurou, porque ele diz, eu achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora, quais eram as principais qualidades deste homem que Deus ficou tão feliz quando achou? Como eu gostaria que o Senhor pudesse falar assim, eu achei uma igreja segundo o meu coração. Está lá na Marechal Rondon 683. Aquela igreja é a igreja segundo o meu coração. Eu gostaria de ouvir isso de Deus, sabe? Gostaria, porque, irmãos, se esse povo que está aqui, todo mundo for homens, todos nós formos homens e mulheres segundo o coração de Deus, esta cidade vai ver o brilho do reino dos céus neste lugar. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo a vossa luz, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Achei o homem segundo o meu coração. Ele vai fazer toda a minha vontade. Eu vou dar um rei para vocês segundo o meu coração. Agora, quais eram os atributos de Davi, pelos quais Deus disse que tinha encontrado um homem segundo o seu coração? Eu encontrei um monte, mas eu achei os 3 mais importantes. Hoje de manhã, bem cedinho, lá no centro de oração, eu achei que devia colocar os 3 mais importantes aqui. Primeiro atributo, primeira qualidade de Davi, que despertou a vontade de Deus para colocá-lo como rei de Israel. Ele era um homem de coração sensível. A segunda qualidade de Davi, ele era um homem extremamente corajoso. E a terceira qualidade que Davi tinha era muito importante. Ele era um homem que tinha foco. 3 atributos principais de um homem cujo coração agrada a Deus: coração sensível, coragem extrema e foco. Por que esses três atributos de Davi são tão importantes? Porque o homem que tem um coração sensível, ele vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com ele e ele vai captar. Ele vai receber. O seu coração vai se encher. As lágrimas vão rolar. Ele vai se estremecer na presença do Senhor. E ele vai amar a Deus com todo o seu coração, porque o seu coração é sensível. Jesus uma vez falou uma parábola, e a parábola que ele falou foi essa. O semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Não tinha como produzir, porque os aves do céu já vieram e já comeram toda a semente. Isto é, eu vou já falando e dando o tipo de coração que Jesus falou depois. Um coração completamente insensível. Você joga a palavra de Deus e não dá nada. É como a semente que cai na beira do caminho e as aves vêm e comem e ninguém sabe para onde foi e acabou. Não dá um pé de nada. Eu plantei lá no meu quintal uns caroços de milho lá, e eu estava contando a espiga. Um caroço dá 100.
Olha que beleza, Jesus diz, dá 30, 60 e 100 por um. Um caroço de milho plantado no chão dá 100 caroços na espiga depois. 100 vezes, olha que beleza. O homem que tem o coração sensível, ele vai ser uma terra boa. Mas o homem que tem o coração insensível, pode investir nele o tanto que você quiser, não dá nada. Porque o miserável tem um coração duro. Então o homem segundo o coração de Deus, é aquele que tem um coração sensível. Olha, tem um recado de Deus para nós. E se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais os vossos corações. Então é possível você ter o coração sensível ontem e endurecer o coração hoje. É possível você ser um homem ou uma mulher que chorou na presença de Deus ontem e hoje está desviado. É possível? É possível. Essa bobagem de estar predestinado, estar salvo para sempre, isso é tudo conversa de sinagoga. Você pode ser uma bênção hoje ou uma maldição amanhã. Saul foi uma bênção antes e uma maldição depois. Então nós precisamos, a Bíblia diz, filho meu, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então você que seu coração vibra na comunhão do teu Senhor, cuida disso. Não deixa o teu coração se desviar. Mantenha o seu coração humilde e obediente. Mantenha o seu coração submisso. Mantenha o seu coração alerta. Mantenha o seu coração atencioso para receber a voz do Espírito. Porque o que eu estou te falando está entrando no teu ouvido, mas o que Deus fala entra no teu coração. Não se ouve Deus com o ouvido, se ouve Deus com o coração. Não é o coração aqui da cabeça que ouve a palavra de Deus, é o ouvido daqui, ó. Não é o ouvido daqui, é o ouvido daqui. Quando você nasce de novo, você tem um novo ouvido, e ele está aqui. E você vai ouvir a voz de Deus aqui. Alguns conseguem, eu já consegui uma vez ou duas, ouvir a voz de Deus aqui, e é maravilhoso. Mas quando eu ouço a voz de Deus, eu ouço aqui, sempre. Para ouvir a voz de Deus, precisa estar sensível. Senão ele vai falar e você não vai ouvir. Quando eu era criança, meu pai caçava bicho lá no mato, e tinha os cachorros, e tinha uma buzina, que eu achava aquilo um barato. Tocava a buzina, ninguém escutava nada, os cachorros vinham tudo, porque eles escutavam. O ouvido deles é sensível a um tipo de som que a gente não escuta, só eles que escutam. A pessoa soprava naquele negócio, e não escutava nada, isso não vai adiantar coisa nenhuma, pois os cachorros vinham tudo, porque ouvia os unidos. Assim aquele homem e aquela mulher, que tem um coração sensível diante de Deus, vai ouvir a voz do Pai, quando ninguém estiver ouvindo, você vai ouvir a voz de Deus. Samuel estava na cama, deitado, e o Senhor disse, Samuel, e ele pulou da cama, correu lá, falou com ele, o senhor me chamou? Não, ele estava com o coração insensível, não conseguia ouvir a voz de Deus. Vai dormir, menino. Deitou de novo, dali a pouco, Samuel, pulou da cama, mas o senhor me chamou? Ele disse, vai dormir, moleque, eu não chamei você coisa nenhuma. Foi deitado, terceira vez, Samuel levantou, veio correndo, disse, mas o senhor me chamou, é a terceira vez. O idiota do velho, que estava com o coração duro, igual uma pedra, falou, mas não é que eu sou um besta mesmo? Menino, quando você ouvir essa voz, diga assim, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Samuel foi deitar. Dali a pouco, Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E aí Deus começou a falar com Samuel. Coração sensível. Coração sensível. Davi tinha coração sensível. Como eu sei disso? Como eu sei que Davi tinha um coração sensível? Lembra o caso de Golias?
O caso de Golias? Golias estava lá desafiando os filhos de Israel. Quem é o macho que está disposto a brigar comigo? Não precisa fazer guerra, não precisa derramar sangue. Escolhe o melhor de vocês, vem lutar com o melhor dos meus. Quem vencer, venceu. Não precisa fazer guerra, não precisa matar homem nem mulher, não precisa deixar criança órfã. Traz um de vocês, tem um cabra bom aí, o melhor de vocês. E lá está um guarda-roupa de 3,40 metros de altura, 2 metros assim. Aquele bicho doido lá. E os filhos de Israel não tinham coração sensível, estava tudo tremendo de medo. O Davi vai lá levar queijo. Era mineiro, o abençoado, né? Vai lá levar queijo. Vai lá levar queijo para os irmãos dele que estavam trabalhando na guerra, que estavam na guerra. E quando ele chega lá, saiu lá aquele baita daquele homem, né? Ei, não tem nenhum homem aí para fazer guerrear comigo. Sabe que não tem que derramar sangue, porque não tem homem nesse povo aí? E o Davi está lá, e aí ele lembrou, quando eu estava lá numa malhada das ovelhas, veio um urso, eu catei ele, e o Senhor me deu uma força tremenda sobre aquele bicho. Eu venci aquele urso. Depois veio um leão, catei ele pela barba, e o Senhor me deu força, e eu derrubei ele também. E aí, como o coração dele começou, pum, 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 e ele falou assim para os irmãos dele, eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar esse filisteu, porque o Senhor está comigo. Quem é este incircunciso para desafiar o povo, o exército do Deus Altíssimo? Olha, irmãos, coração sensível, como é que é? Vocês sabem o resto da história, então eu vou encurtar a conversa. Porque pastor velho prega muito tempo, que fica contando história, né? Então, vocês sabem, se ele não tivesse ali com o coração sensível, não sabemos o que tinha acontecido. Mas ele foi lá, venceu o filisteu, e foi uma bênção a vida daqueles homens, porque não precisou morrer mais ninguém. Não precisou morrer mais ninguém. Coração sensível de Davi, no caso da organização do seu exército. Nem vou comentar isso, porque é lindo, maravilhoso, mas é muito longo. Quando ele estava recebendo os homens que eram dissidentes do exército de Saul, porque Saul suicidou e o exército debandou. E os dissidentes começaram a vir para Davi. Davi olhava para os olhos deles e dizia assim: é de paz a tua vinda? Você veio para me ajudar e para ser ajudado? Você veio para ser um comigo? É bem-vindo. Se não, pode ir embora. Coração sensível. Ele estava sensível para ver quem era os que temiam a Deus e quem não era. Tem um outro episódio que eu nem anotei, mas é tão lindo. Um dia Davi estava lá nas rochas, nas penhas do deserto do Negev, nas penhas. Opa, será que tem alguém dormindo aí? Nas penhas, esperando uma situação de guerra que ele estava vivendo com os filisteus. E de repente, o coração dele tocou. E ele disse: que vontade de beber água lá do poço que está em Belém. Ele falou só isso. Que vontade de beber aquela água. E foi descansar. 2 homens do seu exército se levantaram. Atravessaram a guarnição dos filisteus. Com risco terrível de morte. Atravessaram a guarnição dos filisteus, viajaram a noite inteira e trouxeram a água para Davi. Davi poderia ter batido no peito e dizer: eu sou o cara, esses homens arriscaram a vida porque me amam. E era verdade. Esses homens estavam dispostos a morrer para me honrar. Sabe o que a Bíblia diz que o Davi fez? Ele pegou o copo de água, uma garrafa d'água, um jarro de água, e derramou perante o Senhor. Derramou perante o Senhor. Porque disse: como eu vou beber essa água? Essa água custou o preço de sangue desses homens. Só o Senhor tem direito a este louvor. Só o Senhor tem direito a esta adoração. Esse louvor não pode ser para mim. Eu não tenho
direito. Homem do coração sensível, que não toma glória para si, que sabe que a glória tem que ser dele e não minha. Deus está buscando homens e mulheres cujo coração sensível. Outra situação do coração do exército eu vou deixar para lá. Meu Deus, Davi fez um censo em Israel e Deus não gostou daquilo não. E aí veio uma praga. E esse texto eu vou ter que ler com vocês. Ah, que coisa forte. É 1 Crônicas 22, 16. Deixa eu achar o texto lá. 1 Crônicas 22, 16. Esse texto é muito importante. 1 Crônicas 22, 16. Deixa eu ver se ela está aqui. 22, 16. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. E então disse Davi: olha a oração desse homem. Então disse Davi a Deus: não sou eu quem disse que contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Coração sensível, disposto a pagar o preço para não ver morrer a nação de Israel. Deus está buscando homens que estejam na brecha, cujo coração sensível o leva para a brecha da oração, da busca, do resgate. Deus está precisando de homens assim. Terceira situação, ou última, aqui dessa primeira divisão, no caso da construção do templo. Davi resolveu construir um templo para Deus. E Deus olhou para ele e disse assim: você não vai construir nada para mim não, porque sua mão derramou muito sangue. Amém, Senhor. Tá bom. Preparou tudo, irmãos. Preparou o ouro, preparou a prata, preparou a madeira, deixou tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Entregou para Salomão e disse: pode construir. Eu já vi, irmãos, pastores, já vi, infelizmente, que bagunça tudo quando vai sair, para o outro não ter sucesso. E eu já vi o que entra falar mal do que sai. Joga pedra no outro que saiu, porque ele precisa brilhar. Então ele precisa dizer: não, o bom aqui sou eu, o bom aqui sou eu é que sou o cara, olha para mim, eu sou o cara. Esse que saiu é um porqueiro. Ou então vai dizer, como até alguém disse quando eu vim para cá: você vai ficar lá 3 meses, você vai quebrar o pau com esse, vocês vão dividir aquela igreja, vocês vão esculhambar tudo. Percy, 17 anos de bênção e comunhão, aleluia, sem briga, sem confusão, né, Crucide? Sem guerra, né, Rubens? 17 anos abençoados, de alegria, de comunhão. O Conselho de Osasco não tem problemas, irmãos, graças a Deus. Até hoje, pude contar com esses homens, o presbítero Sérgio, o presbítero Ricardo, que acho que não está aqui hoje, e tantos outros, o Darcy, o nosso papai ali, né? Papaizão do conselho, o último que falava, né? Mas quando ele falava, aí todo mundo respeitava, né? Porque falava pouco, mas falava certo, graças a Deus. Está ali, ó. Foi uma bênção para mim. Irmãos queridos, nós precisamos glorificar a Deus na nossa vida, e ninguém glorifica a Deus se não tiver um coração sensível. Então Davi preparou tudo, deixou tudo pronto, e o filho dele construiu o templo. Não precisava de glória para ele, a glória tinha que ser do Senhor. Deus está buscando homens e mulheres cujo coração é sensível. Mas não era só um coração sensível que Davi precisava ter. Ele também precisava ser um homem de coragem. A Bíblia diz que o reino dos céus não é para os covardes, para os que andam morrendo de medo.
A Bíblia diz que o reino dos céus é para aqueles que têm coragem, e Davi era um homem de coragem. Então Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração, porque ele tinha um coração sensível, mas também porque ele era um homem de coragem. Aleluia, glória a Deus, era um homem de coragem. E nós podemos olhar novamente nesses três requisitos de novo, que o Davi era um homem realmente de coragem. No caso da organização do exército, ele despedia os caras na cara dura, porque ele não tinha medo. Ele não importava que o grupo dele fosse pequeno. Ele sabia que ele tinha que ter homens afinados com os seus objetivos e propósitos. Ele era um homem corajoso. No caso do Golias, de novo, muita coragem. O Saul botou em cima dele uma armadura e ele saiu. Aquele trem pesado, né? Eu estou falando trem pesado porque tinha levado queijo, era mineiro, então um trem pesado nas costas. Ele falou o quê? Eu não quero isso para mim, não. Arrancou a armadura do Saul, jogou para lá, disse: eu vou com a minha funda. Catou 5 pedras no rio e correu. A Bíblia diz que ele catou 5 pedras no rio e correu ao encontro de Golias. Está escrito na Bíblia. Davi pegou no rio 5 pedras e correu ao encontro. Ele não foi com medo. Será que vai dar? Será que não? Não, ele correu ao encontro. Quando eu li isso, meu coração vibrou. Ele correu. O homem de Deus e a mulher de Deus que tem coragem, corre para enfrentar o inimigo e derrotá-lo. Corre para expulsar um demônio. Não corre do demônio, corre para expulsar. Cadê os demônios que manifestavam na igreja e Jesus libertava? Não tem mais, sabe por quê? Porque a igreja está fraca, sem poder, precisando de unção. Satanás não resiste a uma igreja poderosa. Satanás não aguenta uma igreja que ora. Nós tínhamos 5 cultos por semana, agora nós temos 1 e tem gente que só vem uma vez por mês. É verdade. Tem um culto quarta-feira e tem um culto domingo. Eu estou achando que daqui a pouco não tem que fazer culto na casa dos irmãos, porque muita gente não vem. Vem quando dá na teia, quando não tem nada para fazer. Não, hoje eu vou para a chácara. Não, amanhã eu vou para a praia. Não, depois eu vou não sei para onde. No Réveillon não vou na igreja, não. No Natal, porque nada de igreja. Na 7 de setembro, não, eu vou tomar banho de cachoeira. E a igreja fica em último. Naquele tempo, a gente esperava um feriado para marcar, um feriado prolongado, marcar um encontro de avivamento, e a igreja lotava, e ninguém fazia nada lá fora. Ia tudo para o encontro de avivamento. Não é verdade? Ia tudo para o encontro de avivamento. Agora não. As coisas de Deus ficaram em último plano. É a última coisa. Se eu não tiver o que fazer, eu vou à igreja. Se eu não tiver o que fazer, eu vou para o acampamento. Se eu não tiver o que fazer, eu vou para o encontro. Se eu não tiver encontro com Deus, né? Se eu não tiver o que fazer, meu Jesus. Coragem para fazer a obra de Deus. Deus está buscando homens e mulheres de coragem. Nós queremos fazer o encontro com Deus em Cuba esse ano. No mês de abril, né? Será que nós vamos encontrar gente que está disposta a pagar a sua passagem para ir para Cuba? Para fazer o encontro com Deus e abençoar os irmãos lá, os cubanos? Será que nós encontramos aqui umas 20 pessoas que topam, metemos no bolso, pagar a sua passagem para Cuba, para poder fazer o encontro com Deus lá? Eu vou, por minha conta. Você vai por sua conta? Amém. Já tem 2 voluntários que vai por conta própria. Eu não pedi para vocês levantarem a mão, não, mas vocês vão pensando nisso, tá bom? Fazer o encontro com Deus em Cuba. Expulsar demônio na terra do Fidel Castro. E se o Fidel Castro baixar lá, a gente expulsa ele também em nome de Jesus. Porque não é ele, é o cão, e a gente bota para fora. Aleluia. Correu para vencer o inimigo. Correu. Davi correu enquanto de Golias. Também no caso da organização do exército, mesma coisa. Ele não queria gente ruim no exército. Ele largava para lá.
causa da praga, coragem. Senhor, eu pequei. Foi eu, Senhor. Então, se tem que vir alguma praga, venha sobre mim. E não sobre o teu povo. Foi eu que fiz. Assumiu a responsabilidade. Tem coragem para assumir. Tem coragem para assumir a responsabilidade. Muitos crentes pecam e não têm coragem de confessar e fica carregando um fardo pesado o resto da vida porque é covarde. Não tem coragem de confessar. O Davi escreveu o Salmo 30 e 42. É 42 ou 32? 32. É o 32. 42 também foi ele, mas o 32. Não, 42 não foi ele, não. 32 foi. Enquanto eu calei nos meus pecados, meus ossos me secaram. Pelos meus constantes gemidos. Confessei os meus pecados e não o ocultei. E o Senhor tirou a iniquidade do meu pecado e me sarou. Aleluia. Teve coragem de assumir. Teve coragem de encarar a verdade. Não tinha medo. Não era um covarde. Homem de coragem. Última situação. Na construção do templo, coragem. Assumiu para valer. Fez o que tinha que fazer. Preparou tudo. Entregou. Aleluia. Última parte aqui, porque o tempo está acabando, né? Este homem tinha um foco. Ele tinha um foco. Ele tinha um foco. Ele não ficava para cima e para baixo, fazendo qualquer coisa. Ele tinha foco. O pastor, o presbítero, o diácono, o membro da igreja, o esposo, a esposa, precisamos ter foco. Nós precisamos ter foco. Há muitos filhos de crentes desviados. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe não têm foco. Teu filho começa a desviar debaixo do teu nariz e você não vê. Está focado, está desfocado, está pensando mil coisas, correndo atrás de coisas diversas e não vê o filho desviando dentro de casa. Aí ele se tranca no quarto, enche o quarto de pornografia. Ah, isso é coisa de adolescente. Coisa de adolescente não, coisa do capeta. Coisa de adolescente não, coisa do diabo, você não pode deixar. Porque você precisa pôr ordem na sua casa. Mas para pôr ordem na sua casa, você tem que ter foco. Você não pode estar com cigarro aceso dizendo, filho, você não fuma não, viu? Mas você não vai fumar não, tá? Mas você não vai mentir não, mas o guarda para lá na estrada, para não pagar a multa, mente, dá propina para o guarda, e o filho está olhando. Vai criar um desviado. Tem que ter foco. Fica focado. O povo de Deus não mente. Paga o preço, mas não mente. O povo de Deus fala a verdade. Custa caro, mas é a verdade. Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Amém? Aleluia. Davi tinha foco. Nós precisamos ter foco. Eu tenho tanta coisa para falar, mas já vou terminar porque o tempo não permite. Você precisa ter foco na sua família. Você precisa ter foco na sua célula. Você precisa ter foco sobre aquelas pessoas sobre quem você tem influência. Porque você vai influenciar, querendo ou não. Se você tiver foco nas coisas de Deus, você vai influenciar positivamente. Se você não tiver foco nas coisas de Deus, você vai influenciar negativamente. Quantas vezes o teu filho ou a tua filha te vê com a Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus? Quantas vezes por semana? 2, 3, 4, 5, nenhuma. Se o teu filho não te vê com a Bíblia aberta, ele vai pensar, a Bíblia não serve para nada, só para ficar juntando poeira em cima da escrivaninha. Fica aberto no Salmo 91, o Salmo fica amarelo. Porque o Salmo virou um amuleto para expulsar demônio. Não vai expulsar nada.
conheci uma família que tinha 5 Bíblias, nenhuma tinha o Salmo 91, porque tinha uma moça endemoniada na casa, arrancou tudo da Bíblia. Arrancou o Salmo 91 de todas as Bíblias. Eu fui lá com a Bíblia, levei a Bíblia e disse: ó, capeta, agora você não vai arrancar mais, essa Bíblia vai ficar aqui, e você nunca mais vai arrancar Salmo nenhum da Bíblia. Expulsei ela, ele foi embora e não arrancou mais. Acabou, não arrancou mais não, hein? Sabe o que é, irmãos? As pessoas acham que a Bíblia é um livro mágico, fica em cima lá e vai resolver. Não vai resolver. Bíblia fechada é melhor não ter, porque você vai morrer e vai para o inferno com a verdade na sua casa. Então dá um jeito de dar para alguém que queira. Você precisa ter foco. Teu filho precisa te ver lendo a palavra de Deus, teu filho precisa te ver orando, teu filho precisa te ver servindo a Deus, porque ele vai dizer: não, isso é coisa importante. Tem 2 aninhos, tem 3 aninhos, vê o pai focado, vê a mãe focada, fala: isso é importante, isso é importante. Vai para a casa de Deus? Vai. Não vai para a casa de Deus? Fala: ir para a igreja é bobagem. Fazer o que na igreja? Meu pai não vai, minha mãe não vai, para que eu vou na igreja? Aí, agora que você tem ele na tua mão, você não traz. Quando você quiser trazer, ele não vai querer vir. Ah, meu Deus, o que é que eu fiz? Onde é que eu errei? Miserável. Você errou quando você não levou. Você errou quando você não levou. Aí você vai dizer: miserável homem que sou. Né? Como diz o apóstolo lá no capítulo 7 do Romanos: quem me livrará do corpo desta morte? Você não trouxe, agora é tarde. Agora, se você trouxer e o teu filho desviar, saiba de uma coisa: tem uma promessa de Deus na palavra. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. O teu filho vai voltar. Porque você ensinou o caminho da verdade, você teve foco. Por que Davi vencia qualquer batalha? Porque tinha foco. Ele tinha foco. Ele não corria da peleja, ele enfrentava, ele tinha foco. Ele falou: eu vou conquistar Jerusalém. Os jebuseus disseram: aqui você não entra. Não entra? Vocês vão ver. Planejou tudo, foi lá e entrou. Por que entrou? Porque tinha foco. Você só vai vencer se você tiver foco. Se você não tiver foco, você não vence. Você já começa derrotado. Então tenha foco. O pastor precisa ter foco. Não vai ficar para cima e para baixo sem fazer nada. Não, tem que ter foco, tem que ter plano, tem que ter projeto. Conselho tem que ter foco. Senão não faz nada. Nós ficamos focados para comprar esse terreno. Olha que terreno maravilhoso nós temos aqui. Nós poderíamos não ter nada disso, está ainda apertado na igreja de cima, sem estacionamento, sem nada, mas o conselho teve foco. E eu acho que eu fui meio covarde, porque o Erci queria comprar tudo, até para outra rua. Eu falei: não vou contra, a minha fé, a dele alcançou, a minha não alcançou. Devia ter comprado, mas pelo menos compramos aqui. Tivemos foco. Meus queridos, então vou terminar. Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por muitas razões, mas 3 importantes razões que você também precisa ter. Você precisa ter um coração sensível. Você precisa ter um coração sensível. Você precisa ter coragem, deixar de ser preguiçoso, medroso, covarde. Tem que ter coragem, tem que ter ânimo, disposição. Vamos para cima. Deus vai dar a vitória, vamos para cima. Coragem, confiança, vamos, porque o Senhor nos dá a vitória. E foco. Não é quer uma coisa hoje, amanhã quer outra, depois quer outra, aí no outro dia quer outra, aí vai ver se vai ser crente daqui uma semana, ou se vai estar desviado. Não tem foco, não vai a lugar nenhum, não tem futuro. Tenha foco, esteja firme, olha para frente, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para frente, esquecendo as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo da suprema vocação.
sobre a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Aleluia. A vitória. Glória a Deus. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque tinha foco. O apóstolo Paulo tinha foco. O apóstolo Pedro e João, Jesus usou eles para curar aquele paralítico na Porta Formosa, deram couro neles. Sangrou as costas dos dois. E chamaram ele e disseram: agora não fala mais desse nome. Não, importa nos obedecer a Deus e não ao homem. Nós não vamos cessar de falar, não. Aleluia. Coração sensível, coragem e foco. Por isso que a igreja primitiva era uma bênção, porque tinha foco, tinha coragem e estava com o coração sensível a Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, por quê? Fala comigo. Número 1, coração sensível. Fala aí, Pirrosa, bem alto. Número 1, você não falou alto, só os outros que falaram. Número 2, o quê? Coragem. Número 3, foco. Então, o homem e a mulher, segundo o coração de Deus, precisa ter essas 3 qualidades primeiro. Depois tem um monte de outras. Coração sensível, coragem e foco. Esse é o caminho. Anda nele. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. A igreja está falando que você é crente para ganhar televisão, você é crente para ganhar carro, você é crente para ganhar apartamento. Não, eu sou crente para ir para o céu. Eu sou crente para entrar na cidade santa pelas portas. Eu sou crente para participar do arrebatamento. Foco. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ah, mas eu gosto tanto. Eu gosto muito de sexo. Então eu vou dar umas quedas de asa aqui. Domingo eu vou para a igreja, dou uma ofertinha lá, dou dízimo. Não conto para ninguém. Não vai dar nada. Ah, mas eu não aguento a tentação. É covarde, não entra no reino de Deus, não. Tem que ter foco. Renúncia. Ah, eu não vou não, porque eu sou meio viado. Foco. Renuncia. Renuncia. Ah, eu não vou não. Enfim, um monte de coisa, né? Renuncia e fica firme com Jesus, que o Senhor te dá vitória. Em qualquer situação. Seja o problema que for, Deus te dá a vitória. Ele te dá a vitória. Ele te dá a vitória. Não importa qual é o seu problema. Se você tiver coração sensível, coragem para encarar e foco, Ele te dá a vitória. Não tem problema, seja o que for. Seja tendências homossexuais, seja tendência de pedofilia, seja tendência de ser ladrão, seja tendência de catar tudo quanto é mulher que você acha na frente, ou homem que você acha na frente, seja o que for. Se você tiver coração sensível, coragem para renunciar e foco, ninguém te derruba. Não tem demônio no inferno que te joga no chão. Porque o Senhor te dá a vitória. Levante sua mão comigo que eu quero orar com você agora. Meu Deus, aleluia, como o Senhor é lindo, como a tua palavra é forte, como a tua palavra é poderosa, meu Senhor. Agora planta esta palavra no meu coração, Senhor, e no coração deste povo da igreja de Osasco, para que essa igreja seja uma igreja sensível ao teu Espírito, para que essa igreja seja uma igreja destemida, corajosa, valente, que avança, para que essa igreja tenha foco definido, que não anda dispersa nem para um lado nem para o outro, mas tem um propósito para cumprir e vai cumprir, custe o que custar. Meu Deus, fala, Senhor, planta no nosso coração um projeto que o Senhor tem na nossa vida, planta nas nossas almas, planta na igreja do Bonanza que está aqui, no pastor do Bonanza que está aqui, Senhor, naqueles irmãos que nos visitam aqui nesta noite.
Ó Deus, sejam eles de onde for, estejam onde estiver, de qual igreja for, planta no coração deles, meu Deus, sensibilidade, coragem e foco, para que o teu nome seja glorificado e a tua glória seja vista em toda a terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Gravaram? Sensibilidade, coragem e foco. Amém? Amém mesmo? Amém. Oh, aleluia. O que é que você veio fazer aqui? Eu tenho uma lista aqui para ler. Sapato de homem, de 39 a 45. Não ficar em pé, que é para poder ficar atento. Se sentar cansa. Em pé mesmo, né, irmãos? Para ficar atento assim. Sapato de homem, de 39 a 45. Roupa de homem. Uma caixa acústica pequena, mas tem que ser boa. Que bota o microfone, bota a guitarra e ela não fica rachando, né? Bolsa para mulheres. Eita, o bicho vaidoso danado, né? Bolsa para mulher. Você que tem 30 bolsas na sua casa e só usa uma, pode dar 29. Shampoo, sabonete, creme dental, chinelos, havaiano e outros mais. Toalha, lençol e brinquedo para criança. É a lista que a missionária de Tati vai levar para Cuba, porque nós vamos juntar aqui na igreja e ela vai levar. Vou repetir. Sapato de homem. Tem que ser bom, não dá sapato furado não, porque aí tá faltando mais do que coragem, foco e sensibilidade. Não vai sentar não, vai ficar em pé. Ele está me mandando você sentar, não vai sentar. Sapato para homem, 39,45. Roupa de homem, uma caixa acústica pequena. Uma bolsas para mulher, shampoo, sabonete, creme dental, chinelo, toalha, lençol e brinquedo. Amém? Amém. Vamos preparar isso aí para a irmã levar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode se assentar. Irmãos, é bem rápido, mas é melhor que você espere sentado. Nós já vamos encerrar o culto, mas eu queria dar alguns avisos bem rápido. E o presbítero Ivan tem um aviso sobre a escola bíblica mais rápido ainda, que vai ter que dar agora. Nós estamos necessitando muito. Você que é membro da nossa igreja sabe que não é comum na nossa igreja a gente ficar pedindo doações. Tanto é que a gente faz o máximo para já pedir a doação do objeto quando nós queremos abençoar alguém. Por exemplo, vocês se lembram que o ano passado nós ajudamos a montar 250 cestas básicas para mandar para o sertão. E nós mandamos para uma cidade do Piauí 250 cestas, nossa igreja e mais outras 4 igrejas. A nossa igreja ficou com o arroz, que era o mais caro. Então nós ficamos com arroz, outra ficou com feijão, outra com café. Algumas igrejas ficaram com algumas coisas e nós montamos e enviamos para o Piauí. Mas é lógico que nós já sabíamos disso. Tínhamos um caminhão que iria conduzir, porque são muitas toneladas, fica muito caro para poder mandar. O caminhão estava vindo de lá, ia descarregar e voltar vazio, e levaria então as cestas básicas. Pois bem, dessa vez, nós também estamos querendo abençoar uma cidade. Essa cidade é uma cidade muito carente. A população tem 150 famílias nessa cidade. Não é nem cidade, é um povoado. O nome desse povoado é Bate-Maré. Eu não estou com os vídeos, nós estamos com um probleminha no nosso data show, tivemos que trocar, nem trouxe o vídeo porque a qualidade é muito ruim desse data show. Mas a cidade de Bate-Maré, nós queremos abençoar essas famílias. Só que para enviarmos o alimento vai ficar muito mais caro do que comprarmos lá. A cesta básica, numa cidade vizinha, que já tem o transporte, é só a cesta mesmo, custa R$70. Então é mais barato comprar lá do que nós comprarmos aqui e enviarmos para lá, porque não temos o caminhão dessa vez. Então você, que foi muito abençoado no ano de 2017 e quer abençoar uma família no ano de 2018, só uma família não vai durar muito essa cesta, eu sei disso, mas nós queremos abençoar pelo menos nessa ocasião. Nós vamos fazer um impacto evangelístico, tem um pessoal da nossa igreja, inclusive o irmão Alan já está lá em Bate-Maré, preparando algumas coisas. Nós vamos fazer um impacto evangelístico nessa região. Eles têm uma carência muito grande e nós queremos entregar uma cesta básica para cada família, custa R$70. Você que pode abençoar pelo menos uma família,
Você aí, converse com seu esposo, com a sua esposa, e nos abençoe, oferte R$70. Nós vamos fazer assim, para ficar mais fácil, você que pode e quer abençoar, você nos procure ali na saída do estacionamento, e pode, diga para mim mesmo, pastor, eu vou, aí eu te passo o número da conta, ou você traz o dinheiro e a gente deposita direto na conta deles que vão estar comprando lá essa cesta básica. Segundo pedido, doação de livros infantis. Você que tiver livros em boa qualidade, livro infantil em boa qualidade, traga para doar também. E volto a avisar que no mês agora de janeiro, as crianças estarão conosco até o momento do louvor, e a partir do louvor, no momento da palavra, elas sairão para a escola da criança. Amém? Irmãos, a pastora Anitade, missionária Anitade, vai estar conosco até o dia 23 de janeiro. Na última semana, no último domingo, ela vai ministrar para nós novamente. Então, você que tem o desejo de abençoar as nossas igrejas em Cuba, abençoe essas igrejas, nós precisamos muito. Então, doação de sapato é muito difícil lá na região de Cuba, é complicado. Essas doações que foram pedidas, depois nós vamos mandar pelo WhatsApp também. Compre abençoe. Nós temos em especial uma família, um casal de pastores, tem um filho só, o nome dele é Reniel. O Reniel, ele está na cidade mais longe de Cuba, olhando da capital, a cidade mais longe, ele foi para lá, Maiari, onde nós começamos a primeira igreja. E a esposa e o filho não queriam ir para Maiari, mas ele sentiu no coração o desejo de ir, foi. O pastor Jesus, a irmã Anitade mandou ele para lá, e eles estão trabalhando lá, e a igreja tem crescido muito, eles têm sido uma bênção. Irmãos, esse pastor Reniel é um homem assim, abdicado também, muito dedicado na obra do Senhor. A nossa mesa de som está horrível, muito dedicado na obra do Senhor. E o filho dele queria muito um tênis. Esse menino queria um tênis, e eles não têm condições de comprar um tênis. Então você, presta atenção, você que tem dado tênis para o seu filho chutar pedra, abençoe esse casal. Eles não têm condições financeiras, eles estão fazendo obra de Deus, eles estão fazendo obra de Deus numa cidade difícil, longe, e onde eles não queriam estar. Então, se você puder, abençoe. Esse menino que calça 39, 38 e 39. É 38 ou 39? Entre 38 e 39. Então, compra um tênis. Você que puder, mande um tênis para lá. Abençoe ele. Um tênis da Nike, aleluia. Vamos abençoar, que eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Vai ser uma bênção. Glória a Deus. A paz, amados, só preciso de 30 minutos, é muito rápido, tá? Você viu que ele falou que seria rapidinho, eu contei, foram exatamente 7 minutos, mas o meu recado é rápido. Primeiro, essa semana muitos irmãos passaram recados pelo WhatsApp perguntando pela escola dominical. Nós já estamos retornando, nesse domingo teremos novidade, uma nova roupagem para a escola dominical, estaremos apresentando para a igreja. Essa semana estará sendo feito, na verdade, panfletos, também vamos fazer ali um comunicado, colocar lá fora e trazermos mais explicações para os irmãos. Jovens, estamos entrando com o SOS Jovens, então estamos conclamando aos domingos de manhã que vocês venham para cá. Também o Grupo TIM, teremos uma classe especial para o Grupo TIM, vamos preparar esses jovens para o futuro, com certeza. Outro recadinho, amanhã voltaremos ao seminário. O pastor acabou de pregar, falando desses pastores sem compromisso, muitos pastores leigos, assumindo púlpitos, cometendo atrocidades. Venha fazer seminário conosco. Esta é a ferramenta que o Senhor preparou para que desta igreja fossem enviados grandes ceifeiros. O campo é muito grande, nós precisamos que você se prepare para que você faça a obra do Senhor, Nós sabemos que é para todos, por isso, homens e mulheres de Deus, venha para responder esse chamado do Senhor. Então amanhã nós temos 2 salas iniciando, psicologia e também, qual outra matéria, pastor? Introdução bíblica, teologia bíblica do Velho Testamento, com o pastor Altair, amém? E eu gostaria de estar convocando todos os líderes e os membros da célula, sábado às 17 horas, todas as células que pertencem à minha supervisão, nós vamos retornar nossos trabalhos de células nesse sábado,
por isso que muitos não começaram essa semana, porque nós vamos dar o início nesse sábado, dia 13, 17 horas, nós teremos um churrasco. Os líderes estarão passando nos grupos as informações para vocês, por isso é primordial, líderes, informações novas, direcionamento para este ano, dependemos que todos estejam aí, tá? Estejam aqui, melhor dizendo, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, a semana abençoada. Amém. Queridos, vamos nos colocar em pé, nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero fazer uma menção de uma pessoa que eu fiquei muito feliz ao vê-la chegando aqui na nossa igreja, que é o Eurico e a mãe dele. O Eurico e a mãe estão ali na galeria. Fiquei muito feliz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, a família do Eurico, no final do ano, sofreram uma situação muito, muito terrível. A igreja esteve orando por eles e nós queremos orar agora mais uma vez no encerramento do culto. Invadiram a casa deles e agrediram os pais do Eurico. O pai dele veio a óbito, a mãe dele ficou muito tempo na UTI, roubaram a casa e o mais duro mesmo foi a vida que perdeu. Eu sei que não está sendo fácil para a família, mas eu sei que o Senhor Jesus Cristo é quem tem sustentado. Que Deus possa continuar sustentando você, a sua casa, a sua família. Quero pedir ao presbítero Hudson, que está ali perto, a Silene, vai lá, Silene, fique do lado deles, e toda a igreja nós vamos orar por essa família eles estão enlutados, eles estão aí lutando para Deus dar graça para vencer esse próximo ano. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor plante a palavra que o Senhor ministrou essa noite ao nosso coração, que o nosso coração seja verdadeiramente sensível, que haja coragem e haja foco em nossas vidas. Mas, Senhor, nesse momento eu quero pedir pela família do irmão Eurico, do Thomas. Ó Deus, nós não conseguimos compreender o tamanho da dor que eles estão sentindo, e tão pouco, ó Deus, as nossas palavras conseguirão confortá-los. Mas nós cremos na Tua palavra que diz que o Espírito Santo estaria conosco em todos os dias da nossa vida, que o Espírito Santo seria o Consolador, que Jesus Cristo subiria para a glória e enviaria o Espírito Santo da verdade, que traria paz, consolo e refrigério sobre as nossas vidas. Senhor, nós pedimos isso sobre essa família, o refrigério, consolo, presença do Teu Espírito Santo, trazendo paz, graça e renovo sobre eles. Senhor, em nome de Jesus, sustenta essa família debaixo da Tua destra fiel e do Teu braço forte, e dá a eles graça para continuarem caminhando, vendo o Teu amor e o Teu cuidado em nome de Jesus. Guarda eles em Ti, debaixo das Tuas asas de socorro e de segurança. Senhor, agora despede-nos em paz aos nossos lares, que a Tua unção, o Teu poder, o amor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada homem e mulher de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém, Senhor. Dê um abraço gostoso na pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus.